Pessoal, olha só, vamos lá. Eu separei 3 pontos para falarmos, né, nesse nosso encontro de hoje, que servirão para a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, mas que servirão para as provas em geral. Então, se vocês estão estudando para outros concursos, se são alunos, né, da OAB também, são temas importantíssimos. Primeiro assunto, CPI. Pessoal, em prova de delegado, né, o tema Comissão Parlamentar de Inquérito é sempre muito explorado. Então, o que eu quero que vocês anotem sobre a CPI, tá? Vamos lá, depois eu converso mais um pouquinho com vocês. Eu queria que agora vocês pegassem um caderno para anotar, tá bom? Depois a gente bate um papinho ainda no final, mas agora vamos concentrar na nossa pequena revisão sobre alguns pontos importantes para a prova. Vamos lá, sobre CPI. Primeira observação, quais são os 3 requisitos que devem ser preenchidos para que a CPI seja aberta? Desculpem que eu ainda estou me curando de uma gripe. Vamos lá. 3 requisitos. A CPI precisa da assinatura de 1/3 dos membros da Câmara, caso seja aberta apenas no âmbito da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, caso seja aberta apenas no âmbito do Senado, e se for uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a necessidade de 1/3 de assinaturas de deputados e de 1/3 de assinaturas de senadores, não é? Com 513 deputados, são 171 assinaturas, 171, né? E no Senado, 27 assinaturas. Além disso, a necessidade que a CPI seja aberta para apurar um fato determinado. Como dizem muitos autores, ela precisa ter um direcionamento. Nada impede que, ao longo dos trabalhos, a CPI, né, apure outros fatos relacionados ao principal. Mas a CPI não pode ser aberta, pessoal, para simplesmente verificar se há algo a ser apurado, para apurar questões abstratas. Não, a CPI precisa ter um direcionamento. A CPI da Petrobras, a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, a CPI das ambulâncias, ela precisa ter um ponto de partida. Depois, o prazo certo. A CPI não pode ser aberta por prazo indeterminado. Mas o STF já decidiu que a CPI pode ser prorrogada desde que as prorrogações não ultrapassem o prazo da legislatura em que a CPI foi aberta. Então, isso é importante. Outro ponto, todas as prorrogações devem ser bem justificadas, fundamentadas. Aliás, as decisões da CPI devem ser todas bem fundamentadas e precisam observar o princípio da colegialidade. Ou seja, as decisões precisam ser tomadas com base na maioria dos membros da CPI. Esse é um ponto também importante. Turma, a CPI, ela é aberta no exercício da atividade típica do Poder Legislativo. A atividade de investigar, de fiscalizar. A CPI não julga. A CPI produz um relatório que, se for o caso, se assim a CPI entender, será encaminhado ao Ministério Público para que daí possa apresentar a ação penal e, né, quem sabe, venha uma condenação naquele processo. Então, a CPI, ela não julga, ela não condena, ela não absolve, ela fiscaliza. Então, ela é aberta no exercício da função típica do Poder Legislativo, a função fiscalizadora, a função de investigação. Bem, segundo a orientação do STF, a CPI não pode realizar, em que pese a Constituição, né, afirmar o contrário. Estão me escutando direitinho? Cadê os corações? Tá, pronto, não precisa escrever nada não. Basta colocar os corações que eu vejo que vocês estão aí. Bem, a CPI não pode, de modo algum, né, violar o princípio da reserva de jurisdição. Não esqueçam disso, né? A função de investigar, de fiscalizar, é função típica do Legislativo. Não é atividade atípica, não, tá? Para isso, né, existe a comissão. Então, é função de investigar, de fiscalizar.
Atividade típica do Legislativo e não atípica. Mas voltando aqui, depois eu até respondo as perguntas. Vamos concentrar nas minhas dicas. Pessoal, a CPI não pode violar o princípio da reserva constitucional de jurisdição. Portanto, ela não pode determinar a busca e apreensão com violação de domicílio. A CPI não pode determinar a interceptação das comunicações telefônicas. A CPI não pode suspender ou dissolver as atividades de uma associação. A CPI não pode expedir mandado de prisão contra ninguém por fatos pretéritos. A CPI só pode prender em flagrante, né? Mas essa não é uma prerrogativa da CPI. Então, a CPI não pode expedir mandado de prisão contra ninguém. Outro ponto, segundo a jurisprudência do Supremo, a CPI não pode determinar constrição de bens dos investigados. A CPI não pode determinar a penhora, o arresto, o sequestro de bens, nada disso. Tampouco impedir que uma pessoa deixe uma determinada localidade ou saia do país. Esses são atos que só podem ser realizados pela CPI. Meu querido amigo Giovanni está aí, é? Que beleza! Oba! Um beijo, Giovanni, para você. Que alegria, viu? Que alegria encontrá-lo aqui. Bem, pessoal, vamos lá. Voltando. Atenção. A CPI, então, ela não pode determinar a constrição de bens dos investigados. A CPI não pode determinar o sequestro de bens, como eu já disse, nem impedir que uma pessoa deixe uma localidade ou que saia do país. Maravilha. Outro ponto muito importante a respeito da CPI. Turma, a CPI pode realizar várias medidas, lógico, pessoal, lógico. A CPI pode, por ato próprio, determinar a quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, telefônicos dos investigados. A CPI pode pedir apoio ao Tribunal de Contas para realizar uma auditoria, para realizar uma fiscalização contábil, orçamentária, produzir um relatório. A CPI também pode ouvir investigados. A CPI pode, lógico, também ouvir testemunhas, inclusive sob condução coercitiva. Pessoal, a CPI não pode afetar o princípio da reserva constitucional de jurisdição. Esse é um ponto muito importante para a prova, e CPI é ponto forte, sem dúvidas, para a área policial em geral e para os concursos do nosso país. Segundo a orientação do Supremo, não há número máximo de CPIs também, desde que todas sejam abertas em cumprimento aos requisitos do artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. Bem, outro ponto importante, o direito ao silêncio, ele é garantido aos investigados e também é garantido às testemunhas que participam daquela comissão parlamentar de inquérito. Flávia, a CPI pode ser aberta no plano estadual e no âmbito municipal? Sim. Agora, em respeito ao princípio federativo, a CPI estadual não pode ser aberta para apurar questões que envolvam irregularidades da União. A CPI municipal não pode ser aberta para apurar questões estaduais, ou seja, é preciso que haja um respeito federativo. CPI municipal apura questões locais, CPI estadual, questões estaduais, CPI federal, questões envolvendo, questões federais envolvendo a União. Então, CPI federal não fiscaliza o município, não fiscaliza o Estado, porque isso traria uma violação ao Pacto Federativo. Turma, outro ponto importante para a nossa prova. Vocês sabem que o STF julgou em dezembro de 2015 a DPF 378, estabelecendo um novo rito para o impeachment, para o julgamento por crime de responsabilidade. Não entrando nos aspectos políticos, por favor, mas analisando juridicamente, porque se cair na prova, a abordagem será essa, será uma abordagem jurídica. O que nós temos hoje sobre o julgamento da presidente da República por crime de responsabilidade? Primeiro, crime de responsabilidade só pode ser tipificado em lei federal.
tem súmula não vinculante e vinculante do Supremo sobre o tema. Então, qualquer lei estadual, qualquer lei municipal que trate de crime de responsabilidade será inconstitucional. Bem, os crimes de responsabilidade, eles estão no artigo 85 da Constituição e também estão presentes na Lei 1079 de 50. Pessoal, no julgamento da DPF 378, o Supremo estabeleceu um novo juízo de admissibilidade a ser feito também pelo Senado Federal. Então, além do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, lá no artigo 86 caput da Constituição, os deputados acabaram de realizar, inclusive, esse juízo de admissibilidade por 2/3 dos seus membros, né, é o quórum mínimo. Depois desse juízo de admissibilidade, a acusação segue para o Senado. E depois de um parecer da Comissão Especial do Senado, o parecer ele vai seguir para a deliberação da maioria simples dos membros do Senado. Então, no Senado, haverá agora mais um juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade decidirá se o processo será instaurado ou não. Então, não é a Câmara que instaura um processo. A Câmara, ela dará o prosseguimento ou não. Ela liberará o caso para o Senado ou não. A Câmara não instaura o processo de responsabilidade contra a presidente. No Senado, o juízo de admissibilidade dependerá da maioria simples dos seus membros. A maioria simples, ela é contada na forma do artigo 47 da Constituição. O quórum mínimo para abrir os trabalhos da maioria simples é o da maioria absoluta. Então, devem estar presentes pelo menos 41 senadores. Em estando presentes 41 senadores, a maioria simples é de 21, né? 41 dividido por 2 aproximado. Lógico, se eu tiver mais de 41, eu vou precisar de mais votos. Estamos falando do mínimo. Mínimo de presentes para abrir o quórum da maioria simples é o da maioria absoluta, que no Senado é 41. Estando presentes 41, quantos aprovam? 21. Bem, depois desse segundo juízo de admissibilidade no Senado, se o Senado autorizar a abertura do processo, a presidente fica afastada do cargo, na forma do artigo 86, parágrafo 1º da Constituição. O vice assume, não como sucessor, mas como substituto, ainda, né, temporariamente. E aí sim, o Senado se transformará num tribunal político de julgamento. E aí aplicaremos o procedimento do artigo 52, parágrafo único. Nesse instante, o presidente do Senado, ele se junta aos demais senadores. Quem assume a condução do julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o quórum de condenação é diferente do quórum, né, de instauração do processo. Será de 2/3 dos membros do Senado. Hoje, 54 senadores. A condenação, ela será a perda do cargo, somada à inabilitação ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública pelos próximos, 8 anos. Gente, atenção, a presidente é suspensa quando é instaurado o processo, mas conforme dispõe o artigo 86, parágrafo 2º da Constituição, se decorridos 180 dias sem uma decisão final no processo, ela retoma as suas atividades sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Não esqueçam da diferença entre substituir e suceder. A substituição, ela é temporária. A sucessão, ela é definitiva. Não há rol de sucessores do presidente da República. Só há uma autoridade apta a sucedê-lo, que é o vice. O que nós temos é um rol de substitutos. Na ausência temporária da presidente, quem a substitui de imediato é o vice. Na sua falta, o presidente da Câmara. Na sua falta, o presidente do Senado. Por fim, o presidente do Supremo. O presidente da Câmara, do Senado e do Supremo não sucedem, não se tornam presidente da República, ou seja, são apenas substitutos e não sucessores. Se houver a vacância dupla, de presidente e vice, nós temos as eleições que serão diretas ou indiretas, conforme a vacância ocorrer. Se nos 2 primeiros anos, direta, se nos 2 últimos anos, teremos eleições indiretas. Bem, quem ainda está aí comigo? Cadê? Agora falem, perguntem, por favor.
Que alegria estar aqui com vocês na véspera do feriado, ainda estou no estúdio. Cadê os corações? Eu já estou vendo, mas cadê as perguntas? Crime de responsabilidade suspende direitos políticos? Não de imediato, né? Crime de responsabilidade tem 2 sanções: perda do cargo e somada a inabilitação ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Mas nada impede que haja um processo judicial também. Amo você, professor, eu amo vocês, né? Cadê Zilma? Zilma, um abraço para você. Quem mais está aqui? Não estou conseguindo enxergar tão bem, né? Cadê? A transmissão tá boa, minha gente? Não sei se eu estou vendo mais vocês. Cadê? Os corações estão vindo, né? São Luís está aí. Durante 8 anos, sim, ela é inabilitada, caso condenada, há 8 anos ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Sim, o substituto atua como se fosse presidente, tá? O substituto atua como se fosse presidente. Professor, você é demais. Fabiano de Niterói, um beijo. Muito boa a aula. Não foi uma aula, não, né? Foram só algumas palavrinhas. Quem sabe nos encontraremos em breve. E a cocada tem hoje, sempre tem uma cocadinha para adoçar a vida. Sendo vice apenas substituto, pode destituir ministro como substituto, né? Aquele que está na presidência da República pode atuar como se presidente fosse, tá? Salve para São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Olha aí, que beleza.